Bem-vindo a todos! Hoje vamos começar uma série sobre o Evangelho de João, o Evangelho que procura mostrar a divindade de Jesus. O livro de João não menciona parábolas e inclui 7 milagres. João começa com um texto magnífico e poético, o prólogo, que contém os primeiros 18 versos do livro de João. Como vamos ver, a palavra-chave verbo, palavra, uma tradução da palavra grega logos, não é fácil de entender. Deve-se lembrar que todo o Novo Testamento foi escrito em grego antigo. Glória e graça são outra palavra-chave, muito importante nesse prólogo. A fim de entender melhor, tenho o prazer de receber de novo o professor e pastor Paulo Henrique. Bem-vindo, Paulo! Xavier, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para falarmos desse tema que é um tema muito discutido e muito requerido no meio da cristandade. Eu acredito que esses telespectadores que estão ligados aqui no canal Fórum de Teologia, nesse canal que tem crescido muito e tem levado conhecimento, vai ser mais uma gama de conhecimento para toda essa sua audiência, que é muito bom estar aqui com você. Muito obrigado por esse convite. Obrigado, Paulo. Pode se apresentar rapidinho? Claro. Seu Instagram, Xavier, onde você trabalha? Hoje eu tenho feito um trabalho como coordenador do curso do Bacharel em Teologia no Seminário Batista Livre. Hoje esse seminário conta com 4 unidades. Vila Prudente, a qual um companheiro, que também é coordenador, o pastor Gabriel Porto, esteve aqui em outra feita falando sobre a Trindade também, sobre os anjos. Um abraço, professor Gabriel, que Deus te abençoe. Está ali na Igreja Batista da Vila Prudente, com o Seminário Batista Livre. Também tem a unidade da Zona Leste, um pouquinho mais profundo, em São Miguel Paulista. Tem o nosso polo central, que é em Guarulhos, e nós estamos coordenando ali na Igreja O Caminho, na Rua João Rios, número 206, na Zona Norte. Um abraço, um beijo para todos os nossos alunos ali. E eu tenho trabalhado com a teologia há pelo menos 16 anos, né? Eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus em Interlagos, e para mim, como professor de teologia, esse é um tema desafiador, e eu tenho certeza que a gente vai crescer um pouquinho mais. Se você quiser me seguir no Instagram, a gente tem meia dúzia ali de seguidor, você vai chegar para lá para somar conosco. Todo dia tem um conteúdo diário para te ajudar. Eu abro caixinha de pergunta para tentar responder as suas dúvidas também. @prpaulo.oliveira, @prpaulo.oliveira. Esse é o meu Instagram. É um prazer ter você conosco. Obrigado. Vamos começar. E antes de falar sobre o prólogo, vamos dar uma rapidinha olhada no Evangelho de João como um todo, né? É um evangelho diferente dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são chamados de evangelho sinótico. Vem do grego e significa ver juntos, porque eles são semelhantes, esses 3. João é realmente diferente. Pode explicar um pouquinho? Sim. E é interessante, Xavier, quando você vai pegar ao longo da história, de onde surge essa ideia de evangelhos sinóticos, né? Como que faz essa análise? Eu tenho até um livro aqui para indicar para você que gosta de estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Esse livro do professor e doutor Benito Marcosini, Os Evangelhos Sinóticos, da editora Paulinas. Muito bom para você aprender um pouquinho mais. Essa expressão sinótipo foi encunhada em 1776 por J.J. Griesbach, na Universidade de Halle, na Alemanha. Então ele que trouxe essa ideia de evangelium sinóticos. Então essa ideia dos evangelhos semelhantes. Por que João fica de fora? Porque na verdade, se você pegar o grau de semelhança, João tem um propósito diferente. E aí muita gente erra. Cada evangelista tem o seu propósito e o seu conteúdo, bem como o seu destino, que nós chamamos de direcionamento. Então João ele traz o Jesus um pouquinho mais divino, aquela coisa mais transcendental, e aí ele muda essa ideia dos outros evangelistas que trabalham muito mais no ministério de Jesus terreno do que mostrar um Jesus espiritual. Então é por isso que João não se encaixa tão bem nessa ideia do sinótico, porque ele é individual no sentido de único. Não dá para fazer muita comparação com Marcos, Mateus e Lucas. Em verdade, acho que tem 90% de conteúdo diferente. Exato. A gente pode chamar de exclusivo no mundo jornalismo. Muito bem. E, na verdade, quem foi João? Talvez quando que ele ia escrever? Onde? Temos alguma informação que pode dar sobre o João? João, né? Como nós temos na Bíblia, assim, na Bíblia nós temos muitas Marias, na Bíblia nós temos muitos Joãos, a gente tem bastante coisa na Bíblia, mas esse João, no meu ponto de vista, é aquele João que é chamado do discípulo amado,
E aí a gente pergunta assim, por que é que João tem mais produção literária do que os outros evangelistas? Se você pegar esse João, ele, quando Jesus chama, ele é um discípulo mais novo. Então ele tem por volta de 12 a 14 anos. E é por isso que ele é tratado como um jovem mesmo, né? E aí ele vai escrever os evangelhos, depois ele vai escrever as cartas de João, depois ele vai escrever o Apocalipse ainda. Sim. Então ele tem muito tempo de escrever. Apocalipse vai ser escrito por volta do ano 90, 92. É isso. E João vai ser escrito por volta do ano 60, 65 ali. Alguns falam nessa ideia de 70. Tem os liberais, conservadores, que vão talvez um pouquinho mais nos 90, sim, né? Sim. Ele acaba igualando lá, mas é bem provável que seja o evangelho, o último evangelho a ser escrito, mas com uma riqueza muito grande, uma riqueza muito detalhada, e era alguém muito querido por Jesus. E eu acho que ele escreve em Efésio, né? Aqui tem uma mapa, né? Aqui é uma mapa dos viagens de Paulo, mas é o mesmo Efésio, né? Sim. E que na atual Turquia, né? E aqui temos uma... É lindo, né? Uma cidade antiga bonito. Agora, né? Nunca fui lá, mas parece que está no YouTube coisa sobre Efésio, né? Então, uma cidade que era muito importante na época, Éfeso, né? E agora, vamos começar sobre esse prólogo, né? Que é complicado, né? Mas tão lindo, já falei na introdução, né? Então, a minha primeira pergunta sobre o prólogo, a primeira frase é famosa, muito famosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma outra tradução em português de verbo é a palavra. Verbo, palavra, é uma tradução da palavra grega logos. Outras traduções possíveis de logos são também razão, lógica, inteligência, ordem, né? E para os filósofos gregos, e para simplificar um pouco as coisas, o logos pode ser um princípio misterioso na origem do universo. Uma força eterna que direciona todas as coisas. Qual a sua tradução favorita de logos na visão grega? Depois vamos falar mais na visão judaica. Sim. Essa ideia do início, né? A gente precisa entender um pouco qual é o contexto que João escreve. Então, por que João vai escrever esse evangelho? E por que João é diferente, quase 90% dos outros evangelistas, se estamos tratando de uma mesma pessoa, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A primeira questão, Xavier, é que o evangelho de João, ele é um embate filosófico. E isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque na época você tinha Platão, você tinha Aristóteles, você tinha Filo de Alexandria, você tinha Heráclito. Todos estes escritores, autores, fizeram uma análise sobre a ideia da razão. E essa razão de como seria, ou de como teria surgido o próprio universo. A filosofia grega, ela passa por algumas fases. Ela sai da mitologia, que começa por volta de 1000 a 900 anos antes de Jesus. E aí você tem Aristóteles, você tem todos aqueles, o berço da filosofia, quando ela sai da ideia da mitologia, e aí quando chega 400, 300, depois de que você vem apontando, aí você tem... Uma ciência, né? Mitos e depois Né? Exatamente. Porque é bom lembrar, eu estou cortando, mas biologia, zoologia, tudo vem de logia, ciência, né? Uma lógica. E você chama isso de uma razão, né? Exatamente. Essa coisa racional que sai da mística, que sai daquilo que talvez você não possa tocar, então entra nesse sentido de João. E aí, baseado no que João entende, o logos para mim é a razão. Para mim, o logos de João é a razão. Então a gente pode traduzir de forma mais polissêmica: a razão, é o estudo, é a análise, é o raciocínio. Sim. É toda essa estrutura, a palavra, né? Sim. Então é o verbo. O verbo, a ação, né? Que talvez isso é mais, tradução mais judaica, né? Porque é bom lembrar um pouquinho. Uma coisa que algum filósofo atual, por exemplo, o Jordan Peterson, o famoso intelectual, ele trabalha que o logos é uma ordem, né? E quando a gente pensa,
se a gente acredita que o universo tem sentido, né, que não é só racional, não só materialista como a gente usa, né, faz todo sentido que também isso, a gente entra mais na filosofia, que pode ser mais complexo, mas antes da criação do mundo material, tinha a mente, né, e depois tem outra pergunta sobre isso, né, que o C.S. Lewis também lembra isso, né, e só uma mente pode criar um mundo racional com logos, né? É interessante quando a gente mistura teologia e filosofia. Não, e isso é verdade, ô Xavier, porque assim, quando você vai fazer uma análise um pouquinho mais aguçada dentro da interpretação judaica, inclusive, quando você vai falar do período grego, nós chamamos isso de período helenístico. Sim, e esse período helenístico, quando o grego começa a influenciar, não só no idioma, porque muitas pessoas não entendem o que é o período helenístico, mas é cultura, é culinária, é a mente, verdade, é a filosofia. E quem retrata e reflete muito isso é Filo de Alexandria. Ele vai remontar essa questão do hebraico e do grego. Eu acredito que um pouquinho mais para frente vou ter um tempinho de explicar essa questão que você falou da mente, porque tudo que acontece ou que foi criado no universo surgiu pela mente pensante de Deus, ou seja, o universo só é o universo do jeito que é, organizado porque Deus também é organizado. O que você falou e você interpreta, hoje a gente fala de soft power. Sim. Por exemplo, o país que tem mais soft power hoje é sem dúvida os Estados Unidos, porque eles mandam filme de Hollywood, o Netflix, o YouTube. Então, na época, era a Grécia, né? Que era o soft power, né? Era a Grécia mandada, exatamente. Era tudo, né? É o berço de influência toda... total, né? Talvez por isso que o João, que é judeu, né? Aliás, já mencionou, mas muito inteligente, acho que, para mim, é um gênio escrever um texto assim. Ele vai buscar também na cultura grega, não só na cultura judaica, mas depois vamos trabalhar mais a cultura judaica, porque os teólogos conservadores ortodoxos não gostam tanto de entrar muito na parte filosófica. Né? Alguns é o que está valendo, né? E também para ficar um pouquinho ainda lá, alguns teólogos, como os da prestigiosa Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o link fica embaixo desse vídeo, se você quer ver, pensa que João talvez deve ter usado a palavra feminina sabedoria. Quer dizer, ele cogitou usar a palavra sabedoria, ou seja, a sofia, né? Filosofia, amor da filosofia, amor da sabedoria, em grego. Aí, em vez da palavra masculino, mais complicado, logos, o logos, né? Porque o grego, ele é como o português, tem o feminino, masculino, tem até o neutro, mas a gente não trabalha o neutro. Mas como Jesus era um homem, né? A sabedoria não poderia ser encarnada. O logos, sim, porque é masculino. O que você acha da escolha? Porque é verdade que dá um pouco de confusão esse logos. Quando eu estudei, acho que 7 anos atrás, o livro de João, a primeira frase, achei, é complicada. Até a tradução portuguesa, palavra, eu não entendo nada. Sim. Precisamos de explicação. Sabedoria seria melhor que logos, razão? O que você acha? Então, Javé, eu entendo que vai muito do... Quando a gente vai falar isso, pelo que você deu a entender, tem a ver com o lance da interpretação. É como você interpreta. E a interpretação tem muito da forma que você traduz o texto. Você entende o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, e agora está trabalhando um pouquinho, já é um poliglota, né? Está trabalhando um pouquinho do grego, então a gente precisa entender o seguinte, quando vai falar de análise linguística, exegese, hermenêutica, semântica, sintaxe, tudo isso são elementos e funções linguísticas. Na interpretação é importante você fazer uma análise baseada no texto de origem. Então, qual é a palavra que eu vou escolher? Eu preciso entender qual era o contexto de João, entender como o João interpretava, para eu colocar e ver se isso tem sentido no meu dia de hoje. Então, por que João não traduz como sabedoria? E muitas bíblias, inclusive, muitas versões de português traduz como palavra, se é uma expressão masculina. Para João, o logos é a razão. E razão, você tem, então, o verbo. E é justamente nesse sentido de uma pessoa. Porque a sabedoria também ficaria no vazio. E quando João apresenta esse logos, ele apresenta esse logos como uma pessoa, sendo essa pessoa Jesus, e esse Jesus o organizador de todo o universo. Olha como é profundo, só um texto.
João capítulo de número, rapidamente aqui para vocês, a gente trabalhar com o texto aqui. Sim. João capítulo de número 1, o versículo de número 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Percebam que existia isso aqui, agora a gente começa a entrar no profundo. As pessoas, quando Moisés teve um relacionamento com Deus no passado, o desejo dele era ver o rosto de Deus. Porque ele via que tinha uma forma. Ele falava assim: Senhor, eu quero ver o teu rosto, me mostra. O que Deus falou para ele? Ninguém poderá ver a minha face e permanecer vivo. Porque tinha um segredo. A face de Deus estava guardada para o Novo Testamento. Então, quando Jesus vem, o escritor dos Hebreus, que para mim é Paulo, eu tenho até um trabalho, falta lançar esse livro, falta poucas páginas para lançar esse livro, eu mostro detalhe por detalhe que foi o escritor de Hebreus, foi Paulo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: ele é a expressão exata do ser de Deus, a imagem exata do ser de Deus. E Jesus disse assim: Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim: eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda me pedem para ver o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então o que é isso? A pessoa bendita de Jesus mostrava quem era o ser de Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito o tornou conhecido. Então, para mim, João, ele mostra que Jesus é uma pessoa, e mostrando que Jesus é uma pessoa, ele é a razão, a cabeça pela qual tudo no universo subsiste. Por isso que eu acho que teria uma incompatibilidade de traduzir a expressão por sabedoria. Entendo. Que na verdade foi a escolha original de João, logos para você é certo, né? Sim, sim. Acho que os teólogos de Yale, eles pensaram que o João poderia escolher também sabedoria, mas ao final, imagina a mesma reflexão, ele prefere o logos que mais profundo até, né? Sim, vai refletir o propósito do livro, né? Talvez para outros contextos possa ser traduzido, não que não seja indicado, mas para o contexto de João essa é a palavra ideal. Ele fala assim, ó, Jesus é a razão de tudo, Jesus é a razão de tudo. Porque dentro da filosofia grega, todo mundo procurava a razão. E João achou a razão dele como a razão do universo. Ele é o propósito pelo qual o universo subsiste. Muito interessante. Até eu não mencionei, né? Mas o João é o evangelho mais teólogo. Tem muita teologia. Aliás, a gente está falando teologizando, agora, né? E ficando um pouquinho mais sobre essa primeira parte, né? Para reforçar o que tem sido dito, o autor americano Rice Brooks, em seu famoso livro Deus Não Está Morto, né? Uma referência a Nietzsche, né? Que Deus está morto, né? Explica, citando C.S. Lewis. Bom, C.S. Lewis, todo mundo sabe, é o monstro do cristianismo dos últimos 200 anos, um inglês. Ele fala que antes da matéria havia a mente. Por isso que eu estou voltando aqui. Ou seja, antes da matéria havia razão, lógica e inteligência. E agora uma coisa muito importante de entender, eu sou cientista, estudei no Politécnico de Zurique, então tenho algum credencial de falar de ciência. O Logos, Jesus o Deus, criou o mundo na nossa visão. No princípio era o Logos, seja Deus. Porque a gente tem que pensar que, e essa é uma pergunta que vai ter mais na frente, até o século XX, o início do século XX, a pessoa acreditava, com Aristóteles, como depois Einstein, que o mundo sempre existiu. Só que agora, os cientistas de primeira divisão, prêmio Nobel lá nos Estados Unidos da Europa, eles acreditam que o mundo foi criado. E agora eu não vou entrar nessa coisa do você tem evolução, não. Eu não vejo, cada um é livre, mas para mim não tem problema. Se o mundo tem 3 bilhões de anos, como está escrito para os cientistas, porque Deus criou esse mundo. Isso é a pergunta para mim mais importante. Então a gente vê que uma mente criou o mundo, né? Isso é novidade na ciência. Sim. Quer dizer, a ciência dá razão à Gênesis. E João, isso é fantástico para nós, né? Cristãos. Tem uma explicação, Xavier. Eu sou professor de grego, sou professor de hebraico, tenho uma especialização, tenho mestrado em cultura judaica, e pelo menos há 10, 12 anos eu ensino algo parecido para os meus alunos. Quando você vai começar o livro do Gênesis, o livro do Gênesis começa assim: Bereshit, Ahat, Ahat. Gênesis 1:1.
essa expressão Bereshit, depois eu vou ler o versículo inteiro para coadunar com Yohanan Ina, que é João 1, em grego. Quando você pega a expressão Bereshit, a preposição beit, que em português seria em, por, com, ou come, conforme, em grego en, essa expressão beit, antes de um pouco técnico aqui, mas só para os irmãos entenderem como a ciência anda lado a lado com a Bíblia. Tá. E talvez essa explicação técnica que eu vou dar agora, você talvez não encontre em um lugar de forma tão simples, com esses ricos detalhes aqui. A preposição, o beit em hebraico é do jeito que eu estou fazendo aqui na minha mão. É assim, justamente assim. O beit é isso aqui. Às vezes ele vai ter um ponto no meio, para você que não entende hebraico, é chamado de dagesh. Essa expressão be, que é a preposição aqui prefixada, reshit. A expressão reshit, que significa princípio, então é no princípio, ou em princípio, ou no começo. A expressão reshit vem da expressão rosh, que em hebraico é cabeça. Entendo. Então, quando você começa o texto dizendo assim, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio, ou na cabeça, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, tudo que existe no universo foi pensado na mente infinita de Deus. E um detalhe, tudo que Deus cria sai de dentro dele. Por quê? Porque ninguém é maior do que Deus. Então Deus cria, coloca para fora, dá luz e razão a tudo aquilo que existe. Então o que a ciência vem falando, o que C.S. Lewis falou de um universo organizado, do que a NASA vem descobrindo, sons, ondas sonoras, se a gente não é para discutir agora aqui se a Terra é nova, se a Terra é mais nova, se a Terra é mais velha, não é isso. A questão é, tudo o que existe foi criado na mente infinita de Deus. E para finalizar, Xavier, dentro da hermenêutica judaica, você tem 4 princípios de interpretação, né? O sistema chamado de sistema Pardes. E dentro desse sistema Pardes, na verdade, ele é de trás para frente. Por quê? Porque uma criança, ela aprende primeiro a falar. Adão, embora tenha nascido adulto, ele aprendeu primeiro a falar do que escrever. E é bem provável que na época de Adão não tinha escrita. Mas antes de surgir a escrita cuneiforme, existiu algo que nós vamos chamar de pictografia, que eram feitos através de desenhos. E sempre que era para mencionar que existia o Deus Criador, tinha a cabeça de um boi ali para mencionar que ele tinha força e tinha mente para fazer tudo o que ele fez no universo. Então, para o judeu, para finalizar, nunca houve uma discussão ou algo de desacreditar e entrar em discussão aleatória para falar, será quem criou o universo? Nunca existiu isso. Por quê? Porque para o judeu sempre foi Deus é criador de todas as coisas. Sim, e até a interpretação mais judaica, né? Porque vamos deixar esse texto 1, versículo 1, em grego. Sim. Depois temos a Alameda, né, da tradução em português. Sim. A gente poderá o traduzir logos por razão, a gente vê, o logos por palavra. E palavra, ela faz muito sentido numa interpretação mais judaica, porque a palavra também, ela necessita uma ação, né? Sim. Porque Jesus fala em Gênesis, né? Deus diz, haja luz, e houve luz, né? Eu sei que é um pouquinho técnico e até posso me perder, né? Mas é como se o logos, a razão, ela usa uma energia, não sei como dizer, e cria o mundo, né? Uma Sim. mente que cria o mundo, né? Exatamente. E você percebe, o Xavier, que justamente a ideia de João é mostrar isso, porque, ó, se o logos de João é a razão que cria, é a mente que cria, isso é um embate filosófico. O João é judeu, mas é um embate filosófico, ele tem um embate filosófico com a religião e com a cultura grega, mas ele deixa claro assim, ó, no versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então a gente percebe a ação do Logos aqui. Sim. E isso, a cristologia joanina, ela coadua com a cristologia paulina. Porque Paulo fala assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Atos vai falar, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Verdade. Porque tudo é por ele e para ele, são todas as coisas. Então a gente percebe que dentro dessa teologia bíblica de João, Paulo e os demais escritores, Jesus é a razão que traz à existência aquilo que não existia. Então se o mundo está em escuridão, ele fala, o mundo jazia na escuridão, mas Verdade. a luz brilhou no meio da escuridão, no meio das trevas. E aí ele mostra essa razão atuante, né? Verdade. O verbo se fez carne. Aí vamos traduzir do grego. O Logos se fez carne. O que era o Logos? Aquele que criou, se materializou. O Logos volta mais tarde, né? Mas só para ficar claro, é que o Logos é Jesus, né? O E na Logos verdade é Jesus. é Deus. Se a gente trabalha com o conceito da Trindade, né? A gente viu no programa número 8 com Gabriel Porto sobre a Trindade. Então, se você tem alguma pergunta sobre a Trindade, que é complexo, difícil de entender, porque é um conceito teológico, né? Sim. Trindade não aparece na Bíblia. Porque nessa primeira frase, né? A gente já introduz a gente precisa já do conceito da Trindade, né? Porque o Logos de Jesus, que era com Deus, consubstancial de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sei que você quer resumir um pouquinho. Não, para isso não é ficar muito importante, complicado, Xavier. né? Como que fica, como diferenciar, como eu sei que o Logos está falando de Jesus, como eu sei, então eu acabo dividindo assim, Xavier. Quando eu vou falar de Jesus no Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, eu uso a expressão Logos. Então, toda vez que é para mencionar Jesus, antes de ter nascido no ventre de Maria, antes de ter encarnado, eu me refiro a ele como Logos. Quando você pega Jesus depois da encarnação, que ele assume o nome Jesus, que é um nome temporário. Muita gente não sabe disso. O anjo Gabriel aparece e fala assim, ele porá o nome de Jesus. Entendo. Então é só a partir dali. Na eternidade, ele era tratado como Logos, como a razão. Depois do ventre de Maria, a gente vai designar ele como Logos. E a gente consegue conceituar aqui. Eu tenho dado aula de Trindade esses dias, e aí você tem os conceitos, como você muito bem colocou, nos concílios, nos 3 primeiros concílios da igreja. Você tem o concílio de Nicéia, depois você vem avançando nos outros 2 concílios, você vai trabalhar o concílio de Trento, você vai trabalhar o concílio de Éfeso ali, você vai dividir esses 3 concílios, né? Tem uma obra que fica legal para indicar para você, para conhecer um pouquinho do Jesus nesse conceito dos 4 primeiros séculos da igreja. J.N. de Kelly, Doutrinas Centrais da Fé Cristã, da editora Vida Acadêmica, se não fala a memória. Você pode comprar essa obra, os 4 primeiros séculos da igreja, sobre essa ideia de Jesus. Agora a Trindade, qual o conceito básico da Trindade? São 3 pessoas distintas que têm a mesma dignidade e o mesmo poder. Nenhum foi criado, nenhum foi gerado na eternidade. Os 3 são eternos. Pai, o Logos e o Espírito Santo. Não existe ciúmes na Trindade. Ninguém é maior que ninguém e ninguém é menor que ninguém. Os 3 são iguais em poder e substância. A única coisa que muda é que o Pai é Espírito, o Espírito Santo também. E Jesus, dentro da Trindade, é o único que tem uma forma física. Por quê? Verdade. Porque ele morre como homem, né? Desfruta das 2 naturezas. Você tem a natureza teantrópica, ou quando a gente vai falar ali da doutrina que Jesus ele assume a forma semelhante à dos homens, em Filipenses ali e também em Colossenses. Mas aí Jesus ele morre como homem, ressuscita e está à destra da majestade. E aí ele aparece em Apocalipse como tendo olhos como chama de fogo, cabelos brancos como uma lã da neve, os pés como uma fornalha reluzente. Ele volta de novo com seu corpo glorioso. Então, resumindo, a Trindade são 3 pessoas distintas que têm a mesma dignidade e o mesmo poder. Obrigado, porque isso é importante de entender. Agora a gente viu esse primeiro versículo, a gente passou muito tempo, né? Vou lembrar rapidinho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas essas coisas foram feitas por ele. Isso é importante, a gente já trabalhou esse tema, que o Deus criou o mundo, né? O Deus depois com Trindade, né? A gente vê. Uma coisa que, vamos continuar, que é um pouco mais difícil, porque a gente às vezes se perde na tradução do grego pelo português, né? Todas essas coisas foram feitas por ele, isso claro, e sem ele nada de que foi feito se fez. Isso é claro, Deus criou o mundo. Agora que é um pouquinho mais difícil, a vida estava nele e a vida era a luz do homem.
A vida aqui, pode falar da palavra grega, né? Que tem duas palavras gregas ou menos para falar da vida, né? O zoe, o bio, pode talvez reforçar aqui. Isso é muito importante, Xavier, quando ele trabalha esse texto que você fez menção. João capítulo 1, versículo 4, né? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Lucas, em Atos capítulo 3, versículo 15, diz assim: vocês mataram o autor da vida. Essa expressão, zoe, inclusive nos ministérios mais novos aqui no Brasil, muitas igrejas de linhagem apostólica, é bem provável que você que esteja assistindo esse programa agora, a sua igreja deve ter isso. Tem um amigo, inclusive, mandar um abraço para ele, pastor Cláudio Apolinário, da Rádio Vida. A igreja dele é a Igreja Bíblica Zoe. Então, tem muita igreja que leva esse nome, né? Porque Zoe é uma vida espiritual mais, né? E bio da biologia, mais física, né? Exatamente. Você tem a vida transcendental, a vida que não tem surgimento aqui. Ela vem de algum lugar. E aí, Xavier, eu entrego um segredo que talvez seja uma chave para as pessoas entenderem, porque muitos filósofos diziam que o mundo espiritual é que rege o mundo material. A expressão Zoe, que é vida espiritual ou vida transcendental, que não é movida por aqui, é ela que gera bios. Entendo. Então é uma vida que dá razão a outras vidas. Para simplificar... Mas isso é uma visão mais platônica, de Platão? Não, isso vem lá do judaísmo, e aí a gente pode entender o seguinte. Eu vou dar o exemplo em Abraão. Quando Deus muda o nome de Abraão, Abraão em hebraico é Avram, e Av é pai. E quando ele muda o nome dizendo assim, ó, você vai ser Avraham. O sufixo rim em hebraico é vida. E dá a ideia haim, é vida. E dá a ideia de multiplicidade, ou seja, um plural masculino em hebraico é im. Toda terminação, yod e men final. Mas é difícil. É só para você entender um pouquinho do hebraico que tem técnica para falar. Ele fala assim, hoje você é pai desse povo aqui. Agora você olha para a areia do mar, consegue contar? Não. Olha para as estrelas do céu, consegue contar? Não. Você vai ser o pai de muitas nações. Então quem deu a vida? Zoe. E diz para quem multiplicar Abraão? Essa ideia do bios. Então, se eu gero vida, se eu tenho condições de gerar vida, se o bios me deu, quem me deu condições de gerar o bios foi Zoe. Então, nele estava a vida, nele. Por que a vida estava nele? Porque ele é a própria vida. Lucas falou, ele é o autor da vida. Então, Zoe gera bios, do alto para baixo. Olha que interessante, tem um pastor americano de Seattle, ele fez um vídeo sobre o João. Ele fala, esse prólogo é como uma página Wikipédia. E você vai, o que significa? Vamos supor que você vai no Google e vai buscar a página Wikipédia da cidade de São Paulo. Vai ter um link sobre o Brasil. Quer dizer, na página de São Paulo tem muito link sobre o Brasil, sobre a cidade. Aqui é a mesma coisa. Tem hiperlink para buscar no Antigo Testamento. Você cita os Atos. É uma caixa que... Para entender o prólogo de João, por isso que demorei para fazer, que talvez é meu texto preferido até agora da Bíblia. Muito bom. Demorei bastante, porque ainda poderia fazer talvez em 10 anos, vou entender ainda mais. Porque para entender esse prólogo, você tem que entender tudo do Antigo Testamento, profético, tem que entender de Paulo, né? Tem uma grande complexidade, mas a gente tenta dar uma explicação, né? Isso para depois deixa eu falar... A Zoe, na verdade, temos que entender que o Jesus é Zoe, né? Só o Zoe vem através... Só nós podemos ser salvos através de Zoe. Depois, isso que é interessante, conecta com João 3. Sim. O famoso discurso com Nicodemos, né? O 3,16. Que a gente precisa nascer de novo. Esse Zoe, né? Tô certo? Acho que tá certo. Nesse caminho, esse é o caminho exato. Sobre essa visão de vida, e isso é muito importante, porque assim, Xavier, o que a gente sente falta, não só nas universidades, eu costumo dizer que a teologia aqui no Brasil ela é atrasada há 40 anos luz,
E eu vou te falar uma coisa, e a gente já se conhece, você sabe que eu não sou de rasgar seda, né? Eu não fico com esse lanche. E é importante para você que nos acompanha. Esse programa que você faz aqui, esse trabalho que você faz aqui, ele vai diminuindo essa distância que a teologia tem no Brasil. Porque esse tipo de conteúdo, muita gente no Brasil ainda não fala inglês, muita gente no Brasil ainda não fala espanhol nem alemão. Quando a gente pega um conteúdo desse e extrai do original, a gente leva o acesso a talvez... É um irmão que tem um pouquinho mais de dificuldade, não conseguiu cursar uma faculdade, né? Sim. A gente tenta traduzir isso numa linguagem mais simplória e não simplista para que você consiga entender. Então, essa ideia da introdução, de você apresentar esse evangelho, envolve justamente esse bojo, esse escopo que o Xavier falou, e a gente tenta condensar para entregar para você o melhor conteúdo. Porque, olha bem, 5 versículos a gente trabalhou 30 minutos, e honestamente a gente pode trabalhar mais, mas a gente vai continuar. Os 5 primeiros versículos, né, tem muita olha complexidade. Olha o tanto de informação. Né? Tem o logo, a gente falou 20 minutos, tem esse Zoe, né, que tem que conectar com o nascimento de novo, e tem também uma coisa para terminar aqui: a luz resplandece nas trevas, as trevas é a morte, e as trevas não prevalecem contra ela, também é uma coisa de só Jesus é a luz, só Jesus é a salvação, uma exclusividade, né, que a gente vai trabalhar todo essa série de programas sobre João, né, que é um super top evangelho, né? Esse evangelho de João, ele é maravilhoso. O Monte Everest, Monte Everest, você não sabe, né? A maior montanha da Terra. Então é um teólogo, né? Não estou inventando, eu falei, o Monte Everest da teologia, dos evangelhos, né? Boa analogia. É verdade. O Xavier, ele é muito generoso, mas essa estruturação que a gente traz aqui, ela é fundamental. O conteúdo, ele é muito mais amplo, ele é muito maior. É por isso que a gente indica um livro para você, aborda. Você pega essa chave aqui, a gente entrega várias chaves para você abrir as portas. E você avança, você vai ter um conhecimento fora do normal. E não tem coisa melhor do que a gente ter acesso à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador. E eu vou deixar alguma referência dos livros que eu uso, né, lá embaixo do vídeo. Normalmente não faço isso, mas acho importante, porque tenho certeza que alguns de vocês vão querer ir mais, avançar, né, porque a gente tem outro programa interessante, eu tenho em inglês, como você falou. Sim. E agora vamos lá, uma coisa talvez um pouco mais simples agora, versículo 6, aparição de João. Vamos cuidar que é o João Batista, não é o João, porque ele não se apresenta, o autor, né? Sim. Primeira vez que estava lendo isso, eu pensei, é João? Não, mas não é esse João. Você falou, né? Com Maria, é outro João, é o João Batista, que é muito famoso também. Eu quero saber, Paulo, quem era o João Batista? E eu sei que vamos falar no próximo programa, porque o testemunho de João Batista a partir do versículo 19, mas dá uma ideia, já um pequeno resumo de que essa pessoa um pouquinho perturbada, alguma pessoa fala, não sei. O João Batista, Xavier, ele nada mais e nada menos é do que o maior profeta que já existiu. E agora eu vou deixar você aí, telespectador, e não sei se eu vou deixar o Xavier, mas eu vou deixar você com a cabeça pensante, muito pensante mesmo. Porque assim, ó, a Bíblia fala, Jesus falou, dos nascidos de mulher, ninguém será maior do que João Batista. Assim, os humildes, os mais simples, né, serão maiores do que ele. Só que a gente não encontra a simplicidade como a dele. Então, se Jesus tratava João Batista como profeta, e ele é retratado no texto de Malaquias como profeta e vários outros versos também, vários outros livros do Primeiro Testamento, engraçado que o maior profeta, escuta, o maior profeta nunca profetizou. E agora deu um grilo aí na sua cabeça, né? Qual foi a profecia que João Batista proferiu? Só que é engraçado você falar isso porque, principalmente eu sou pentecostal, eu acredito na continuidade dos dons espirituais, né? Eu sou continuista, como alguns sabem, acredito nas línguas, nos dons espirituais, isso é de forma normal. Agora, João Batista era o maior profeta e não profetizou, só que ele vem preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então ele cumpre as profecias referente a Jesus no sentido de eu enviarei o meu mensageiro, endireitarei todas as colunas e os montes tortuosos. Ele vem preparar o caminho para o Senhor Jesus.
esse é o primeiro ponto. O maior profeta, sem ter profetizado, mas cumpriu as profecias acerca de Jesus. Evento importante sobre João Batista. Ele batiza Jesus no Rio Jordão. Sim. Um homem pecador batiza Jesus no Rio Jordão, mesmo não querendo. Verdade. E João Batista também tinha um ministério. Mateus capítulo 10 vai falar que João Batista foi preso. E aí eu vejo muita gente errar, Xavier, eu vou corrigir isso aqui, no intuito de te ajudar. O João Batista sofreu uma cilada provocada pela irmã de Herodes, chamada Heródias. E muita gente erra, falando de uma tal de Salomé, que eu não sei quem que era essa Salomé, se ela é prima, irmã, filha de Herodes, mas a irmã de Herodes, que achava João muito bonito, porque assim, o João era o bicho do mato. Só que ele tinha uma barbona, comia gafanhoto, mel silvestre, aquele gafanhoto silvestre, aquela barbona cheia de mel. Imagina aquela coisa feia. Nem sei se alguma irmã se apaixonaria por ele hoje. Só que ele era o bicho da caverna, ele andava na região do deserto, praia. Então era uma pessoa que, como se fosse até em Adão de roupa, com uma vestimenta meia curta, tranquilo, sem camisa, porque ele era justamente um homem da caverna praticamente. Tá. Mas esse cara que não tinha um modelo mais moderno, não usava o terno como a gente, uma gravata, foi chamado e levantado por Deus para preparar o caminho e batizar. E quando ele foi preso, em Mateus capítulo de número 10, ele já tinha um encontro com Jesus, ele sabia quem era Jesus, e ele manda perguntar para os discípulos dele se Jesus era realmente o Messias ou se deveria esperar outro. Eu resolvo essa enquete em 1 minuto, Xavier, e volto para você. Por quê? Isso permeia muito, eu preciso resolver esse problema aqui, porque muita gente tem dificuldade de interpretar esse texto dizendo assim, será que João tinha dúvida? Porque se ele mandou perguntar, ele tinha dúvida. Será que Jesus não sabia? Peraí, irmãos, imagina comigo. João Batista foi levantado por Deus, então Deus que levantou ele para que ele ia fazer, ele sabia o que ele ia fazer, tinha profecia acerca dele, ele vê Jesus e fala assim, ó, vedes, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece Jesus, ele batiza Jesus. Como é que ele vai perguntar se era o Messias mesmo ou não? Acontece que é o seguinte, eu pergunto para você, eu respondo, mas pergunto. Quanto tempo Jesus ficou preso? Quanto tempo João Batista ficou preso? Até Jesus começar a batizar com seus discípulos, embora a Bíblia fala que Jesus não batizava, mas os discípulos o batizassem. Quando você fica preso, eu nunca fiquei preso, mas a gente trata pessoas que já ficaram, que tem esse problema, dentro do cárcere você perde a noção do tempo, porque não tem dia, não tem noite. Hoje tem banho de sol. Mas naquela época não tinha nada, você ficava na escuridão. Então João, trancado, o que ele faz? Ele manda perguntar para saber se ele tem a certeza que ele poderia descansar em paz ou ser decapitado. Depois, quando a notícia dele volta, Jesus fala assim, ó, vai lá e fala para João que os cegos vêm, que os surdos ouvem e que o evangelho de Deus é pregado aos pobres. Quando essa notícia chega, João é decapitado e descansa em paz. Então, para mim, João Batista é uma figura mais importante e o maior profeta, e conclui dizendo, ele é maior profeta não só porque preparou o caminho para Jesus e não batizou Jesus, mas é porque ele abarca 2 períodos, o período do Primeiro Testamento e o período do Segundo. Obrigado. Vamos trabalhar também esse tema no próximo programa. Quero reforçar aqui que João deixa claro, João não quer escrever o Evangelho de João, deixa claro que João Batista não era a luz. A hierarquia é muito clara aqui, né? Primeiro Jesus, e embaixo João, que ele é também humilde. No verso 15 desse capítulo, desse prólogo, podemos ler que João Batista explica, ele, ou seja, Jesus, vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Isso para mim, Xavier, não te cortando, mas assim, é uma declaração muito importante sobre a eternidade de Jesus. Porque é no Evangelho de João que nós temos a declaração de Jesus. Abraão se alegrou quando viu a minha glória. Isaías se alegrou quando viu o meu dia. Isaías é antes de Jesus. Abraão é antes de Jesus. E o João Batista, sendo o profeta levantado por Deus, reconhece isso e diz, ele é maior do que eu porque vem antes de mim. E lembrando, esse João Batista, ele era primo de Jesus. E nasce antes de Jesus. Nasce antes de Jesus, cerca de 6 meses. Né? Então é muito profundo isso. Imagina você ser primo dele, abrir o caminho para ele, ser levantado por Deus, ser o maior profeta. Alguns podem falar que é nepotismo, mas não é.
tem todo um arcabouço por trás dessas informações. Entendo. E o verbo, né? O Logos, ou seja, Jesus, né? Depois vira Jesus, quando ele... Sim, já encarnou, né? Encarnado. Como podemos ler no versículo 10, não foi aceito pelo mundo. O mundo, cosmos, em grego, né? Era principalmente os judeus, né? Que talvez o Nicodemos aceitou, depois vamos ver. Não é que eu sempre gosto, não vamos generalizar todos os judeus. Até o Jesus era judeu, né? Mas os judeus, a maioria lá, não aceitou. Por quê? Rapidamente, porque disso também podemos falar agora, né? Qual a sua visão? Para mim, assim, o João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. É isso. Portanto, aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Paulo vai falar que a salvação vem primeiro do judeu e depois do grego. Isso é importante, Xavier, mas muitos judeus não acreditaram em Yeshua HaMashiach, em Jesus o Messias, né? Por quê? Porque eles esperavam um grande rei que dominasse com poder, que chegasse matando os inimigos. E na verdade, Jesus vem resolver um problema que ninguém conseguia resolver, que era um problema espiritual. E é por isso que Zoe que gera bios. Por quê? Porque ele é o criador da vida e em Adão nós somos pecadores, porque Adão é o tronco, né? Todos pecaram porque estão destituídos da glória de Deus. Jesus vem religar essa intimidade e essa vida que foi quebrada e danificada, né? O novo Adão. Paulo fala em Romanos. Exatamente. Então, esse segundo Adão, que era homem perfeito, morreu, ressuscitou, e aí por isso que ele fala que levou sobre ele, sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades. Só que dor e enfermidade aqui não significa que nós não teremos mais dores e nem enfermidades. Por quê? A maior enfermidade que Jesus poderia ter levado foi a enfermidade invisível, que é a enfermidade na alma. Porque, ó, um detalhe, quando a Bíblia fala assim, ó, Adão, você pode fazer isso, 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 mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente se você comer, você morrerá, certo? Então eu pergunto, por que Adão comeu o fruto e não morreu imediatamente? Ele só foi morrer depois de muito tempo, porque ele viveu 900 e poucos anos. A pergunta, em Jesus está a resposta, porque ele morreu espiritualmente. E às vezes tem muitas pessoas que estão vivas materialmente, mas estão mortas espiritualmente. Sim. Jesus vem, morre fisicamente, para que nós possamos ter vida espiritual eterna. Mas o judeu que não acreditar também é uma profecia, né? É uma profecia, né? Uma profecia. Falar, você não vai, seu coração vai ser duro. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Então é quase um decreto divino, né? Exatamente. E você falou, essa frase é fantástica, né? A gente torna filha de Deus quando a gente acredita em Jesus, né? Poderia quase vir como 3,16, competir como o maior versículo, né, da Bíblia. Porque para mim é um resumo perfeito do livro de João, né? Essa frase é quase com um aforismo. Um aforismo é o Nietzsche era muito forte, outro intelectual do aforismo. Aforismo, você pega uma frase e concentra uma história de 100.000 palavras, né? Essa, ela concentra tudo, né? Porque se acredita em Jesus, você vira filho de Deus, filho do Deus Trindade, né? Você quer comentar um pouquinho mais isso? Porque é fantástico, né? Isso é legal, Xavier. E muita gente pensa assim, e aí você usou uma palavra que eu achei interessante, chamada de exclusivismo. Deus é exclusivista. Sim, o caminho, depois vamos ver no próximo programa, né? Isso. Então ele defende essa questão. E aí Paulo, para mim a teologia joanina coadua muito, você vai ver que eu sempre vou trabalhar. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o judeu, povo escolhido para levar a palavra de Deus, negou a filiação. Os gentios, povo escolhidos para aceitar a filiação, recebeu a adoção de filhos. Então, Jesus é que liga o homem ao Pai. E Jesus fala, João, nas epístolas, vai falar assim, ó, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é meu Pai. E quem não recebe o Filho, não recebe o Pai. E é por isso que Jesus disse para Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, se você não recebeu o Filho, você não tem acesso ao Pai. Isso para mim é fantástico.
E alguns autores trabalham, né? Que é o relacionamento. É o relacionamento. Íntimo com Deus, né? É o relacionamento. Que não virou um Deus tão distante, é um Deus que se encarnou. Aliás, agora temos esse versículo muito famoso, o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 2023, né? A gente grava 2023, talvez seja um pouco mais simples de entender a encarnação, mas a gente tem que trabalhar na época dessa cultura, desse soft power grego, com uma grande influência de Platão, e Platão falou o mundo espiritual é bom e o mundo físico é ruim, é cheio de pecado. Só que tem um mas aqui, o Jesus, o que se encarnou, mas sem pecado. Porque depois essa coisa do conceito teológico de duas naturezas de Cristo, é como um pouquinho a Trindade. Demorou, né? Os pais da igreja. Você pode explicar um pouquinho? Sim. Como chegaram nessa conclusão dessas duas naturezas de Cristo, né? Então, esse é um tema bastante conflitante, a dupla natureza de Cristo, chamado... Tem duas formas, né? Você vai chamar de natureza teantrópica, ou a dupla natureza de Cristo, chamada de... Tem um nome técnico aqui que a gente fala, me fugiu da memória, mas eu vou lembrar aqui, já falo para vocês. Tá. Jesus, ele é... A primeira natureza dele, a base dele, ele é divino. Sim, eterno, né? Exatamente. Tudo que a gente viu no Logos. Sim, né? sim. Logos, então, tudo que Deus tem, Jesus tem, como Logos. E Paulo falou, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que Deus não pode negar a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então uma coisa que Jesus não pode negar é deixar de ser Deus, deixar sua onipresença, deixar sua onipotência e deixar sua onisciência. O que ele faz? Chamada de doutrina da kenosis. Tá? A doutrina da kenosis, baseada em Filipenses capítulo 2. Jesus ele precisa agora sair da sua posição de glória, com um corpo glorioso, e nascer no ventre de Maria. De cima para descer. Exatamente. Até nós, pecador. Né? E aí eu falo, como era o corpo de Jesus antes de vir à Terra? Glorioso, como aparece em Apocalipse. Tá. Quando ele vai aparecer para João, ele já aparece, João cai como morto. E o que ele se despiu do quê? E aí, para responder justamente a sua pergunta, Colossenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, que embora a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se prender. Se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante à dos homens, semelhante não é igual, porque se fosse igual aos homens, ele teria pecado. E aqui, Xavier, tem um detalhe, ainda bem que você não usou essa expressão e eu queria te parabenizar. Por quê? Porque existe um erro na teologia cristã, na teologia sistemática, onde vai falar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. 100% homem peca. Ah, verdade. Porque o homem peca. Ah, boa. E a Bíblia nunca retratou Jesus como sendo 100% homem. Ela fala, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 e 6, que Jesus é semelhante aos homens. Então é isso. Boa. Por quê? Como que você mensura o 100%? Se falando de vida humana, você tem que pegar o nascimento, o desenvolvimento e a morte. E as pessoas erram na teologia falando, não, mas ele é a estatura do varão perfeito, sobre o Adão perfeito antes do pecado. Está errado. Por quê? Adão tem 3 fases da vida, nasceu, desenvolveu e morreu. Quando ele nasceu, Deus fez ele perfeito, sem pecado. Ele pecou na metade do caminho e no final ele continuou morrendo aqui. E não que ele não teve salvação, estou falando de pecado. Ele não foi perfeito mais. Jesus continuou sendo perfeito. Então por isso que não pode ser 100% homem. Esse percentual não tem na Bíblia. Então ele é Deus e semelhante aos homens. Essa dupla natureza, quando Jesus assume para passar as coisas aqui na terra, aí quando ele morre e ressuscita ao 3º dia, ele ascende aos céus e eu finalizo dizendo assim, João capítulo 17, versículo 5, se não me falha a memória, e a gente vai passar por lá. Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. E aí ele sobe, é glorificado, e quando vai aparecer em Apocalipse, é de novo aquele ser poderoso. Olhos como chama de fogo, cabelo
branco como a lã da neve, uma cintura, um cinturão, os pés como fornalha de fogo, e quando ele toca em João, o João cai como morto. Por quê? Porque se ele vem com o corpo glorioso, a Maria não teria condições de gerar esse Jesus glorioso. Só que tem um detalhe, Xavier, e essa é a chave para entender cristologia. Mesmo Jesus, numa forma semelhante à dos homens, por dentro, ele continuava sendo Deus. E os demônios que olhavam de longe falavam, o que queres conosco, Jesus, filho do Deus vivo? Porque o demônio reconhece, a luz sempre vai brilhar nas trevas, sem precisar se identificar. Obrigado, amém. Só uma coisa, o final do versículo 14, ele fala cheio de graça, você falou da graça, né? Também uma glória, né? E vimos a sua glória, desculpa. Glória como do unigênito do Pai, esse é o final do versículo 14. Essa coisa da glória, um Jesus homem, até pobre, classe média, né? É uma glória que talvez a gente, hoje em dia, a gente pode uma glória do rei da Inglaterra, né? Que se sai, em maio tem que ele vai virar rei, né? Aqui, qual a sua análise sobre o rei, né? Que é o rei cheio de glória, mas talvez humilde. Sim. Combina isso ou dá um problema de Não, pensamento? Para mim combina e tem a ver com essa explicação que eu falei anteriormente, né? Essa expressão graça, que muitas pessoas traduzem de forma simplória como favor imerecido, na verdade, carisma, né? Que muitos vão falar de forma... de novo uma palavra grega. Mas tudo uma bem palavra, do grego. tudo bem do grego. Essa expressão que nos fala assim, charisma ali, ou carisma, carisma, o charismatos em grego, na verdade, é um presente que você recebe quando você não espera. Então, por isso que o pessoal fala assim, é um favor imerecido. De fato, ninguém merecia a glória dele. Mas ele, por amor, se entregou. Por quê? Pelo amor. E aí, sobre a expressão glória, E não sempre que a gente espera a glória, né? Exato. Também tem essa coisa, né? Essa seidade de Deus, né? O que é a seidade? Os atributos incomunicáveis, aquilo que Deus não dá ao homem. Então, a glória faz parte desses atributos. E o que é a glória? A glória de Deus é aquilo que reflete o seu ser. Então, por exemplo, as pessoas que viam Jesus por fora, ele é simplesinho, ele é humildezinho, por isso que muitos judeus não acreditaram, porque eles não tinham acesso à glória. E aí, num diálogo que ele tem com Pedro, que eu me lembrei aqui, quem dizes tu que és o filho do homem ou que eu sou? E quando Pedro fala, mostra a intimidade que Pedro tinha com ele e com o Espírito Santo. E aí Jesus fala assim, Pedro, isso quem te revelaste foi o Espírito Santo. Então, muitas coisas, Xavier, nós não vamos conseguir desvendar ou descobrir sem a ajuda do Espírito Santo. E na hora Jesus testificou. Então, é isso que é importante. Jesus era simples por fora, mas a glória dele nunca deixava de se manifestar. Ao final, a glória é para Jesus. Não podemos dar glória para um jogador de futebol, né? Não. Se eu entro mais nesse lado teológico. Né? Claro. A gente mais num... idolatria um pouquinho, né? Por isso que a palavra glória ela pode ser mal interpretada, né? Porque esse jogador de futebol recebe muita glória, que ele quer glória, mas artista, não é essa glória, é uma glória para Jesus. Essa glória que é indivisível, essa adoração, né? Essa entrega a Jesus, ela é única, porque só ele tem isso. Os outros podem ser famosos, podem ter uma boa conceituação, e de fato tem, né? Nós temos pessoas de bem, pessoas que são grandiosas no mundo, mas essa glória de Jesus é indivisível. Essa só ele. E aliás, o João Batista entendeu isso. Ele entendeu ele isso. Fala, né? Ele é maior, né? Ele é maior do que eu. Tem algum pastor de mega church nos Estados Unidos, eles renunciaram, porque percebem que a glória de Jesus não é eu que falo na frente de 15 mil pessoas, né? Exatamente. Eu posso falar dele, mas eu não sou ele. É sobre ele. Nós somos portadores. A hierarquia deve ser lá respeitada. Agora, quase chegamos ao final, no versículo 16, podemos ler: porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Demorei para mim, porque graça sobre graça é um pouquinho difícil de entender essa tradução ou outra.
Depois, acho que um pastor falou, graça sobre graça significa onda no mar. Vai lá no mar em Santos, se morar no Grande São Paulo, e as ondas, cada, não sei, 5 segundos vem uma onda. A graça sobre graça é isso, é uma graça eterna, sem fim, né? Sim. E uma quantidade enorme de graça, né? Pode falar um pouquinho o que significa essa graça? Imagino que essa graça recebemos quando a gente nasce de novo no capítulo 3 vamos falar mais. Como você entende essa graça sobre graça? Né? Volta um pouquinho também nessa ideia do Paulo, que você citou a questão de Éfeso. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, Paulo vai falar, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a graça que João apresenta e Paulo apresenta é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Por quê? Se você for fazer o levantamento... Então aqui o Jesus é a verdade. Exato. Porque conecta, né? Sim, sim. Eu não posso acreditar em outro profeta, por exemplo. Tem que acreditar em Jesus. Ele é a verdade e libera a graça. Isso é conectado um pouquinho. É justamente isso mesmo. Porque assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando Jesus fala isso, se é a graça que salva, Paulo fala, pela graça sois salvos. E Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não for por ele é a graça. Ele se entregou por nós. Nós não temos condições nenhuma. Então, quando o texto fala graça sobre graça, ele deixa bem claro, se porventura vocês receberam algum benefício de alguém, eu vou superar esse benefício até a consumação dos séculos, que é o que esse escritor falou. Graça sobre graça. Recebeu de alguém? Eu vou cumprir no maior. Recebendo de alguém? Eu vou maior. Eu vou maior. E aí não acaba, porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Então todo dia ele olha pra gente com esse olhar de presente, fala assim, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho. E ele olha com esse olhar de amor, embora ele é justiça, mas a justiça dele é pautada nesse amor, sabe? É uma pequena observação, trabalhando esse prólogo, né? A primeira vez que eu trabalho, eu acho que é muito complicado e que é interessante que depois todo o livro de João, ele é mais simples. Você falou o 3,16, né? Deus tanto amou o mundo. O caminho, o The Chosen trabalha muito com João, a primeira temporada, sobre Nicodemo, Quero dizer, acho difícil esse programa? Calma, né? Porque depois vai ser mais simples, vai ter história, vai ter milagre, vai ter frase muito clara, né? Talvez esse prólogo é para filósofo. É a porta de entrada, É para filósofo. Você não acha que é difícil de entender para um novo cristão, por exemplo? Não, eu acho que tem muita coisa que realmente é difícil, como essa introdução, esse ponto inicial, mas esse prólogo. Mas se você pegar, aqui tem as chaves que você consegue depois abrir todas as portas que são necessárias da dificuldade. A dificuldade é só aqui no começo, depois simplifica tudo. É verdade, não ficar, né? Não. Talvez hoje em dia um livro moderno a gente deixa mais pelo final. Mas é bom, porque você já começa com esse livro, né? Que a montanha vai ser... Né? Você sabe que vai chegar. Vai chegar, né? E a última pergunta, né? O versículo 18, você já mencionou, né? Apóstolo Guerra, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. E quem revelou, de novo, podemos entender porque a Trindade aqui, mas talvez não quero só falar disso. O que eu acho impressionante, e você pode comentar esse último versículo, é a quantidade de conceito teológico que existe nesse pequeno prólogo, introdução, né? Porque tem essa natureza, tem o logos, a razão, a criação. Você quer concluir também, falar desse último versículo? Queria indicar para você essa obra de Kümmel, Introdução ao Novo Testamento, da Paulus, uma obra com cerca de 800 páginas. Você vai aprender muita coisa aqui. Eu queria dizer, Xavier, que o Evangelho de João é o evangelho mais rico em teologia. Sim, sem dúvida. Né? Ele é o evangelho mais rico em teologia. Ele é um embate filosófico, ele é a tradução de Gênesis 1:1. Você tem, por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Gênesis
Bereshit ina ina, Bereshit hat hat, Gênesis 1. Evangelho kata Ioannis, ina ina. Enarren rologos kai rologos en froston teon kai feos en rologos. No princípio era o verbo. Sim. A razão. Um paralelo, claro. Ele primeiro versículo exatamente. De João e da Gênesis. O que o Gênesis faz aqui, ele faz aqui. Verdade. É a tradução. Se pegar as primeiras palavras, é o que Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, utilizou. Então, para mim, fica claro que ele quer mostrar o Jesus divino. O propósito do Evangelho de João é mostrar quem Jesus era na eternidade, e isso é sintetizado nos seus passos como homem. Isso para mim fica muito claro. E verdade que o Lucas e Mateus começam com uma genealogia. O Marcos, a gente trabalha interessante, trabalha com o João Batista, né? Sim. Então já é. Mas o João abre realmente com uma criação, começar. Vamos lembrar o primeiro a mente e depois a matéria, que parece um pouquinho a ciência, mas é isso que até os grandes cientistas acreditam, né? Agora podemos entrar no multiverso, mas é outro debate. Mas se a gente trabalha com o universo, quase é uma demonstração que Deus existe. Porque isso. a mente... Então o João, ele é interessante, porque é quase existencial, é metafísico. Metafísico, né? Ele vai realmente, por isso eu acho interessante essa analogia, que é o Monte Everest da teologia, porque ele vai realmente lá em cima, né? O embaixo, mas ele... isso é fantástico, né? Olha o que João faz. Marcos, Mateus e Lucas trabalham a genealogia terrena. Ah, verdade. E João trabalha a genealogia celestial. Por quê? Para João, Jesus é o Filho de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo que enviou o seu único filho. Para Mateus, eu falo assim, é filho de Davi, filho de não sei o que, filho de não sei o que lá, genealogia. Para Marcos e Lucas, a mesma coisa. Mas para João, quem é Jesus? O Filho de Deus. Então a visão é diferente. É justamente por isso que o João não é o sinótipo. Mateus, Marcos e Lucas, uma visão terrena de Jesus. João, uma visão espiritual. E aqui coaduna a natureza teantrópica dele. E para concluir, uma coisa que é interessante, o Deus revela o Filho. Então o Filho, o Jesus... é a exegese de Deus. Exegese que é uma explicação, né? Pode concluir e desejo a próxima vez. Mas hoje eu quero deixar o pastor concluir para nós. Eu acho que esse texto, esse tema, o prólogo joanino é fantástico. As perguntas que você fez é muito pertinente. Cabe muito aqui dentro desse contexto, né? João, uma mente iluminada pelo Espírito Santo que reflete e traz o Jesus divino, para que nós possamos entender como é esse relacionamento do Jesus divino ao Jesus humano. Eu indico para você ler o Evangelho de João, pegar essas chaves e ir analisando, né? Se você quiser interagir, eu me comprometo com o canal, estou sempre analisando. Faz perguntas aqui embaixo, segue lá no Instagram, inclusive, tá bom? Fórum.teológico, não é isso, Xavier? Fórum.teológico, vai aparecer aí na sua tela, segue lá no Insta, para você entender que tem caixinha de pergunta, que a gente vai trazer essas respostas. Qualquer dúvida que você tiver sobre o Evangelho de João, eu me comprometo com vocês para a gente estar tirando essas dúvidas. Mas para mim, o João tem um papel de mostrar o Jesus divino e como era o relacionamento do divino com o humano e essa trajetória de vida. Falo para você ler o Evangelho de João, que é curto, para que você entenda um pouco mais e esteja preparado para os próximos programas. Eu quero agradecer esse convite, Xavier, e dizer que esse conteúdo tem feito a diferença aqui no Brasil e nós somos os beneficiados, porque a gente aprende junto e também leva esse conhecimento para o mundo inteiro. Muito obrigado, Deus abençoe você. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau.